Olá, paz e bem, bem-vindo ao canal O Chamado. Você hoje percebe que eu estou no altar de uma igreja, afinal, que igreja é essa? Eu estou dentro da Igreja Nossa Senhora das Mercês, mais popularmente conhecida como Igreja dos Capuchinhos, aqui no bairro Mercês, em Curitiba. A Igreja das Mercês, a Igreja dos Capuchinhos, ela foi fundada em setembro de 1926. Neste ano de 2021, vai completar 95 anos, portanto. Foi fundada pelos freis capuchinhos que vieram da Itália para trabalhar aqui. Até hoje, os freis capuchinhos são os responsáveis pela condução desta paróquia, que é muito tradicional, talvez das mais tradicionais em Curitiba. A Igreja das Mercês é frequentada por fiéis de toda Curitiba e da região metropolitana também. Eu conversei um pouquinho com o frei David Naime Fioravante, rapaz de 24 anos que está estudando para se tornar sacerdote. Ele me mostrou o interior do convento, anexo à igreja onde moram, falou um pouquinho sobre sua trajetória pessoal e por que resolveu viver justamente entre os capuchinhos. Você sabe, por exemplo, qual a diferença de frei para padre? Bem, você vai saber tudo isso neste vídeo. Acompanhe. Desde criança eu tenho desejo de seguir a vida sacerdotal. Então, no ano de 2005, eu me tornei coroinha. Na cidade anterior a Siqueira Campos, Santo Antônio da Platina, nós morávamos na área rural, numa fazenda, num sítio. E quando vínhamos para a cidade, eu olhava aqueles freis e pensava, nossa, mas eu era pequenino de tudo, né? Uma coisa bem simples, um filme, Irmão Sol, Irmã Lua. Mas aquela vontade de ser padre continuava, eu não queria ser frei. Porém, desde quando eu vi aquele filme, comecei a me aproximar dos freis. Alguma sensibilidade a mais foi sendo afinada em mim. E principalmente para o lado de uma alegria, para o lado de que eu precisava estar com os freis. Então, a vida de Francisco me tocou. Bom, o padre, ele tem o seu ministério, ele recebe a ordem para ser um continuador da missão de Cristo com a igreja, no seu sacerdócio, pela confissão, pelo batismo, por toda a administração dos sacramentos, por cuidado de uma paróquia. A vida consagrada é estar totalmente disponível para Deus. Portanto, não são horários, não são dias, é a minha vida. E nós pertencemos a uma ordem, a uma congregação com um santo, que é São Francisco de Assis, por patrono, por nosso exemplo maior depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Os fiéis acostumados a frequentar a Igreja dos Capuchinhos estão acostumados a ver freis de um lado para o outro, mas nem todos celebram as missas. E você sabe por quê? Primeiramente, ele precisa ser ordenado. Então, por isso que é bonito de nós percebermos que, seja um frei irmão, seja um frei sacerdote, você o chama primeiramente por frei. Por frei. Primeiramente, ele é irmão. E assim é na nossa caminhada formativa. Assim é que nós aprendemos a ser irmãos. O ministério sacerdotal é um serviço, é isso que eu estou dizendo. É como essa doação canalizada à administração dos sacramentos, a cuidar da paróquia, a trabalhar na pastoral. O frei não. O frei ele pode estar em outros segmentos. Aqui na nossa província hoje, nós somos em 125 freis, 130 freis. A maioria são sacerdotes. Por quê? Houve uma grande necessidade da igreja. Nem sempre tivemos os padres diocesanos. Quando nós viemos da Itália, quando os primeiros capuchinhos vieram da Itália para cá, o serviço foi para trabalhar com paróquias. Portanto, a formação dos futuros freis era para ser padres. Mas hoje não. Hoje já abrimos o leque, primeiramente para sermos irmãos, como era o sonho de Francisco de Assis. São 27 freis no convento, entre estudantes de teologia, freis que precisam de cuidados médicos, eles têm uma enfermaria, um frei que é guardião do convento, freis da equipe missionária, professores da PUC, que também são freis e moram aqui. Apaixonado por comunicação, o frei David por pouco não se tornou radialista. A Rádio Bom Jesus, lá em Siqueira Campos, do qual
eu iria ajudar na técnica do som junto com o Frei. Acontece que ele faleceu na semana que ele assinou meu contrato. E diante disso, foi me proposto então entrar na escola vocacional. Então, por isso que eu entrei com 16 anos, porque assim, dentro de casa já não contemplava aquilo que me faltava ao coração. E junto dos freis era algo indescritível. E você que se sente chamado a se tornar um frei, como o Frei David, você sabe qual é o caminho das pedras? Basicamente, nós temos o acompanhamento de 1 ano, do qual, por exemplo, aqui na paróquia sou eu, o acompanhante vocacional, na paróquia Nossa Senhora das Mercês. Acompanho o jovem com conversas, com livros para ele ler, com filmes para assistir e, principalmente, partilhando a vida de oração. Depois desse acompanhamento vocacional, ele começa também a fazer parte dos estágios vocacionais da nossa província. E com esse estágio, do qual reunimos todos os jovens acompanhados pelos capuchinhos, aqui do Paraná e Santa Catarina, que é a nossa província, esses jovens são avaliados por nós freis e eles podem também cada vez mais ir se integrando nesta fraternidade provincial. E a partir disto inicia então o processo formativo. Se ele ainda não completou o ensino médio, tem a oportunidade de ir para Céu Azul, fazer a escola vocacional. Se ele já terminou o ensino médio, que é a maior parte dos casos, ele então vai para a Ponta Grossa, iniciar o processo do aspirantado. Aí, Wagner, 2 anos ali aspirantado, postulado 1, depois o postulado 2, e já depois, no 4º ano, ele é um frei capuchinho. Depois de ele ter morado lá no Paraguai, vem para Joinville, em Joinville ele já se torna um frei. Então, 4 anos já se torna um frei. Com o acompanhamento, 5. Os freis capuchinhos estão presentes no mundo todo e tem uma estrutura hierárquica que você conhece agora. Primeiramente, temos o governo provincial. Hoje o nosso provincial é o Frei Pedro, com os seus conselheiros, né? Depois deste governo aqui, provincial, então nós temos o governo do Brasil. Aí do governo do Brasil tem a conferência também América Latina, aí a conferência geral, que no caso é lá em Roma. Então é como que os conselheiros, eles também representam uma parte do mundo para levar os interesses, os problemas, para que seja discutido a nível mundial. No mundo inteiro somos mais ou menos 10.000, se não me falha a memória, 10.500 freis, 106 países. Aqui no Brasil nós estamos por volta de 1.100, 1.000 e pouquinho. Temos um responsável também por conferências, por exemplo, a Conferência dos Capuchinhos do Brasil, que é o Frei Clésio, né? Ele foi agora também eleito há pouco tempo, tem um conselho, e disto nós temos os nossos conselheiros gerais, que moram em Roma, para auxiliar o ministro geral, que é o sucessor de São Francisco. Hoje é o Frei Roberto Genuim, que é o responsável por todos os capuchinhos do mundo inteiro. O convento, nos fundos da igreja, é onde os freis moram. O espaço abriga uma enfermaria para atender os freis doentes, hospedaria para receber os irmãos missionários e parentes dos freis em visita, biblioteca, já que os freis estudam bastante, cozinha, refeitório, espaços para orações e reuniões. Na parte externa, fica a horta e até uma plantação de orquídeas. Sim, é isso mesmo. Esse é um orquidário. Temos um frei, Frei Carlos Davi, que é o orquidófilo. Bem como nós temos um frei, que é capelão hospitalar. Nós temos freis que são professores. Nós temos os freis que trabalham na portaria. Frei, qual é o trabalho dos freis? Qual é o segmento? Seguir nosso Senhor Jesus Cristo nos passos de Francisco, onde precisar e da forma que precisar.